vai ser nada ruído, não vai ser nada problemático. Nós só vamos meditar um pouco no contexto desse versículo, na mensagem que ele traz para a nossa vida. Se o culto fosse menor, não caberia, né? Aleluia. Vai ficar de dois. Aleluia. Mas vamos lá, pastor Charles. Depois eu tenho até que tratar um assunto contigo. O Gerson quase matou de mim. Na verdade foi o Roger, né? Quase matou de mim. Glória a Deus. Deixa eu ficar nem comigo. Uma coisa que nós temos tentado, sabe, que é a criatividade. Glória a Deus. Isso aí, vamos lá, capítulo 4. Capítulo 4 de Oséias. Irmãos, Oséias todo mundo sabe quem é. Um profeta menor, não menor pela importância, mas menor pelo tamanho do livro, né? O livro é um livro menor, assim como Joel, Amós, então ele é um dos 12 profetas menores. E o profeta Oséias, ele encabeça a lista dos profetas menores, ele é o primeiro da lista. Oséias viveu no século 8 a.C. E Oséias, ele foi, deixa eu ver se está funcionando aqui. Vamos dar uma coisinha, conexão. Eu quero mostrar aqui uma pequena linha do tempo. Pode passar, vai no último slide, por favor. Último, isso. Aí isso, último. Esse. Olha aqui, ó. Sangue de Jesus. Oséias está aqui, irmãos. Quando o reino se dividiu em dois, quando Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul, Oséias morava no reino do norte. Deus levanta Oséias para profetizar sobre esse reino. A história da divisão desse reino aqui, quem não conhece, depois a gente pode tratar durante a capacitação. Mas aqui já dá para ver lá em cima, depois de um certo tempo, ó, Saul, Davi, Salomão, depois do reinado de Salomão, o reino se divide em norte e sul. Essa é uma história longa que nós podemos tratar em outro momento. Aí Deus levanta profetas nesses dois reinos. O profeta que nós estamos tratando hoje é o profeta Oséias. Ele viveu entre o ano de 750, mais ou menos, até 722. Nesse período aqui, Oséias estava profetizando no reino do norte, em Israel. Quem não sabe, isso aqui é Judá, reino do sul. E aqui, Israel, reino do norte. Oséias então traz uma mensagem do reino do norte, dizendo, na verdade, falando sobre a corrupção, a falta de conhecimento de Deus e os impactos dessa falta de conhecimento de Deus. Então, para os irmãos localizarem, tabela cronológica dos reis e profetas. Oséias viveu bem no finalzinho da existência do reino do sul, onde os assírios entram no reino do norte e acaba levando cativo o povo de Israel. Nesse tempo também estava por ali o profeta Jonas, Amós, Isaías, ali ó, na mesma linha do tempo ali, dá para ver Isaías, Miqueias e por aí vai. Profetas Contemporâneos, é isso aí. E o que nós podemos aprender com Oséias? Deus é amoroso e misericordioso. A importância da fidelidade, o pecado tem consequências. Pessoal, o pecado tem consequências. A importância do arrependimento, o chamado para agir com justiça. Tudo isso
está contido no livro de Oséias. A gente vai ver ali uma divisão do livro de Oséias, mais ou menos assim, ó. No capítulo 1, no capítulo 3, a gente vai ver uma história de vida pessoal do profeta. Lembra? Que Deus diz para ele casar com uma mulher, e essa mulher acaba sendo infiel. Eles acabam ali criando 3 filhos, um de Oséias, né, um menino, 2 meninas, Jezreel, Loami e Lohomá. Mais ou menos isso, o nome dessas meninas. E cada nome do filho, né, cada nome que Deus mandou batizar o filho, tinha um significado. Jezreel era uma espécie de vingança, né? Jezreel era um vale onde Jeú batalhou contra o rei, matou 2 reis na verdade, né? E acabou destruindo até a dinastia de um deles, se não me engano foi Acaz. Daí nesse mesmo tempo, ou um pouquinho depois, nasce a segunda filha, que é o significado do nome dessa menina é não meu povo, né? Deus havia rejeitado aquele povo. E a última filha, oh Jesus, me traz à mente, não meu povo, e a última filha, o significado seria restauração. Dá uma olhada aí para mim e me ajuda nessa significância, por favor. Capítulo 4 até o capítulo 13, a dura mensagem de Deus contra Israel. E o capítulo 14, por fim, é a mensagem de restauração, a mensagem através do profeta Oséias para o povo de Israel de restauração. Israel, a gente sabe, quando os assírios entraram ali, eles nunca mais se ajuntaram, diferente da promessa de restauração de Judá, e depois viria cair o cativeiro ali com a Babilônia. Não foi isso? É ou não é? Então Israel caiu pelas mãos dos assírios e Judá caiu pela mão da Babilônia. É isso aí. Não vai dar para entender, meu irmão. Mas muito obrigado. Amém. Mas vamos lá para o capítulo 4. O versículo 1 diz assim, ó: não há verdade melhor. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. O Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Sabe o que é uma controvérsia? Uma controvérsia, ele tem uma demanda. Quer dizer que Deus tinha algo para tratar com os povos da terra. Mas ele começa dizendo assim, ó: filhos de Israel. Então essa contenda, esse tratado, ou melhor, esse assunto a ser tratado, seria com Israel. E diz assim, ó: não há verdade, continuando o versículo 1, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Deus está dizendo que não há verdade, não há amor e, por fim, não há conhecimento de Deus na terra. Versículo 2: mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Homicídios sobre homicídios. Então a coisa estava feia. Mas olha só, aqui já começa a aparecer uma lista daquilo que Deus tem para tratar com aquele povo, daquilo que está acontecendo naquele lugar. Israel estava tomado pela corrupção, Israel estava tomado pela mentira, Israel estava tomado pelo adultério e pela falta de conhecimento de Deus, entre outras coisas que a gente falou, a gente leu aqui: violência, falta de amor. Aonde falta
conhecimento de Deus, tudo isso começa a tomar o lugar daquilo que deveria existir em Israel. A mensagem ela é muito profunda. A mensagem ela é muito profunda, mas de fácil entendimento. Se a gente olhar para os 3 primeiros capítulos, o que aconteceu ali com o profeta? Deus, de certa forma, mostra para o profeta o que é uma relação de infidelidade. Deus diz para o profeta: vai até a cidade, toma uma mulher, uma esposa, e essa mulher, ele faz exatamente o que é preciso fazer, o que Deus manda. Ele vai até a cidade, mas logo ele começa a sentir o problema da infidelidade. E Oséias era um homem cuidadoso. Oséias era um homem cuidadoso, zeloso. Diz a Bíblia que ele é zeloso, ele cuidava da esposa dele. E a gente vai ver essa mensagem muito clara quando Deus fala: ó, vai lá e compra a sua esposa de volta, traz ela para casa e compra ela. Deus mandou ele comprar ela depois de quê? Depois do momento da crise conjugal que ele teve. Que crise foi essa? Ela começou a adulterar, ela foi infiel, ela acabou saindo de casa e tendo uma vida extraconjugal. E Oséias ficou quietinho. Até quando? Até quando Deus disse: ó, vai lá, compra ela. E ele pagou caro, né? Porque ela ela estava no mercado para ser vendida como escrava. E aí Deus manda Oséias buscar. Oséias junta lá, não sei se 15 ciclos de prata, mais um monte de farinha, alguma coisa assim, e compra a esposa. Qual é o nome da esposa? Gomer. Foi lá, buscou Gomer, e diz para ela: ó, eu já paguei por ela, e diz para ela: ó, eu vou para casa, mas eu vou voltar para te buscar, viu? Então, Oséias, além de comprar, preparou o ambiente para receber Gomer. Foi uma preparação, um zelo da parte dele, porque Oséias era cuidadoso. Isso é uma tipificação do relacionamento de Deus com o homem, uma tipificação do relacionamento que Deus vivia com Israel. Oséias fez exatamente o que Deus mandou, sentiu na pele tudo que aconteceu naquele momento, e Deus revelou para ele que esse era o relacionamento que ele vivia com Israel. Triste. Pastor, uma coisa que está falando dessa divisão de norte e sul, eu queria saber se você está nessa aula, porque já vi um pastor falar que esse Israel que Jesus falava não é o país, sim é a igreja. Sim. Todo momento a igreja representa o povo de Deus. Israel foi o povo de Deus durante um tempo, é o povo de Deus hoje, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente só vê aquele Israel, aquele povo que tipifica a igreja hoje. Lembra da expansão do reino? Lembra do alcance dos gentios? Isso é a expansão do reino. Essa expansão do reino formou, ou melhor, expandiu também a igreja, expandiu o povo de Deus. Então a Israel física é uma tipificação também da igreja na terra. Pode continuar. Não, Era isso? eu queria ter a certeza que ele estava falando a narrativa dele era correta. Tá certo. Então é isso aí. Então, voltando aqui para o caso de Israel, Oséias ele acaba vivendo essa situação e entende nesse momento qual é o sentimento de Deus com relação ao povo dele. Irmãos, quando Deus está no negócio
nós sabemos qual é o cenário, qual é o contexto, independente da situação que a gente vive. É um contexto de paz, é um contexto de bênção, é um contexto de ganhos inenarráveis, indescritíveis. Quando Deus está no negócio, não há o que temer, porque independente da circunstância, a paz vai reinar. É ou não é? Não é assim? Porém, o povo de Israel, naquele tempo ali, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba esquecendo de Deus. E Deus trata esse esquecer de Deus, esse esquecer dele, como a falta do conhecimento de Deus. Se a gente for olhar lá para trás, a gente vai ver que quando a palavra era orada, quando a palavra era transmitida publicamente, Israel sempre estava em contato com o desejo de Deus, sempre estava em contato com a origem das coisas, com a história dos povos. Lembra disso? Moisés começa a escrever o livro de Gênesis quando? Você se lembra? Lembra do deserto? Deus inspira Moisés a escrever as escrituras, escrever as primeiras histórias, para sempre lembrar o povo de quem era Deus e do que ele havia feito. Isso é uma ferramenta, sabia? Isso é uma ferramenta de Deus para nos tirar do ambiente de ruína. Quer ver uma coisa importantíssima? Qual é o primeiro item da declaração de fé do Manual Batista Renovado? Qual é o primeiro item? As Escrituras. As Escrituras. O Manual Batista, o item B, nossa declaração de fé está aqui. E o primeiro ponto a ser tratado pela declaração de fé é das Escrituras. Ele fala das Escrituras. Sabe por que ele fala das Escrituras? Porque se não fosse as Escrituras, de que forma você iria conhecer Deus? Ah, mas Deus pode, Espírito Santo que habita em mim, me revelaria Deus. Amém. Ele te revela Deus. Mas a Bíblia diz que ele é um ajudador. Se as Escrituras não fossem tão importantes, Deus não teria inspirado Moisés lá no deserto a escrever a história dos povos, a história do povo de Deus, o início de todas as coisas. Não é verdade? E ele escreveu. E a história diz que Moisés foi lendo periodicamente as Escrituras até Josué. Josué foi o último a ler periodicamente e regularmente as Escrituras para o povo. Essa exposição às Escrituras livrava o homem da ruína, confrontava o erro. Lembra quantos erros durante o deserto? Lembra quantos erros o povo cometeu? O desejo de se misturar com outros povos. Lembra disso? O ataque de outros povos, a decadência do povo ali no deserto. As Escrituras colocavam em muitos momentos o povo de volta no caminho ou na vontade de Deus, né? Até Josué. Depois de Josué, essa rotina de leitura das Escrituras começou a definhar. E aí vem o tempo dos juízes. Lembra disso? E aí o primeiro juiz, o Tomiel, o segundo, eu não sei, terceiro, quarto juiz, vai me ajudando aí os juízes. Enfim, os juízes marcam um tempo de distanciamento das Escrituras. E aí a gente vai ver, nesse tempo, um ciclo se repetindo várias vezes.
o esquecimento de Deus, a visitação e a disciplina de Deus, o cativeiro e o arrependimento, tempo de paz, disciplina, cativeiro, arrependimento. Isso acontece várias vezes. E um juiz após o outro vem assumir Israel, até que Deus levanta Samuel. Não é isso? A história conta isso em detalhes. Se a gente for lendo as Escrituras, a gente vai perceber esse ciclo de derrota, esse ciclo de distanciamento de Deus, até que as Escrituras voltam a ser lidas publicamente. Quando foi isso? Quando o povo volta do cativeiro. Foram 13 juízes? Alguns dizem que foram 12 juízes, que o último juiz foi Sansão. Outros já dizem que foram 14 juízes, porque aí eles contam Eli e contam Samuel. Mas não existe um consenso. Na verdade, a Bíblia fala que Samuel, ele tinha um planejamento de visitação das vilas, dos povoados. Então ele tinha lá um planejamento escrito, ele colocava lá assim: eu vou para tal lugar, dia tal, depois eu vou para tal lugar, e tal, sabe? Ele criou um itinerário para ele, e ele julgava. A Bíblia diz que ele julgava. Então, uns contam de Samuel como juiz, o 14º juiz, outros dizem que não, que Sansão foi o último juiz, né? Inclusive, tem até uma coisa interessante, tem gente que fala que tem pessoas que falam que essa rotina de Samuel foi que gerou aqueles filhos desobedientes, corruptos, assassinos, né? Diz que muita gente diz que Samuel não tinha tempo para os filhos, e acabou esses dois meninos virando o que virou, né? Eu não me lembro o nome não, mas dá para consultar rápido aí, os celulares são todos aí, dá para ver quem. Mas enfim, quem volta do cativeiro e começa a rotina de novo de leitura das Escrituras? Esdras, inclusive, é responsável pela reunião dos livros ou parte dos livros do Antigo Testamento. Então, Esdras, o escriba, o sacerdote da linhagem de Levi, foi o primeiro homem a querer, inspirado por Deus, né, muito provavelmente, a reunir os livros do Antigo Testamento. Ele não conseguiu terminar esses livros, mas ele deu uma grande contribuição para a reunião dos livros que mais tarde não, que hoje a gente chama de o Antigo Testamento. Esdras trabalhou muito na reunião, na organização desses livros. Então Esdras, ele passa a ensinar publicamente as Escrituras, ele passa a ensinar, e daí o povo começa de novo a ter contato com as Escrituras. Só em Esdras, imagina quantos anos não houve uma leitura periódica e regular da palavra de Deus, né? E isso, de certa forma, causou muito prejuízo para o povo de Deus. De certa forma, causou a invasão da Síria. Lembra por que a Síria invadiu Israel? A Bíblia diz aqui no livro de Oséias, ela fala assim, Deus fala através de Oséias, vocês recorreram ao rei do Egito, vocês recorreram ao rei da Síria. Quando eu estava aqui, disponível para o meu povo, você recorreu ao rei do Egito. Você recorreu ao rei da Síria. Que coisa, né? Quantos têm recorrido a outros deuses para se sentir em paz? Quantos têm recorrido a outros deuses para manter o conforto mental, físico? Deus toma isso como uma afronta. O livro de Oséias diz isso.
Deus toma isso como uma afronta. Então pense muito bem, antes de recorrer a outros senhores que não seja o Deus de Israel, o Deus da igreja, aquele que enviou o Senhor Jesus, né? Aquele que enviou o Filho muito amado, o Filho unigênito. Deus fala assim: pois então, o rei do Egito não voltará a ser seu rei, mas o rei da Síria, ele entrará, vai pilhar os povoados, vai destruir as casas, né? E vai ficar pedra sobre pedra. Nós vamos levar o povo cativo. E muitas vezes, em muitos momentos eu já li que o povo não chegou aí não. Mas quando a Síria entra, o povo dispersa, o povo fica com medo, amedrontado, e começa a dispersar, exatamente como os profetas haviam anunciado. Isso é muito sério. Sabe por que é muito sério? Porque muitas vezes a gente entra num culto, senta numa cadeira dessa e deixa o culto passar em branco. A leitura da palavra, muitas vezes, ela não é absorvida por nós. E pior ainda, ela não é internalizada. A gente só compreende aquilo que a gente internaliza. E aquilo que a gente internaliza faz muita diferença quando eu abro a boca para imprimir o que está aqui dentro. Por que eu digo isso? Porque se você entender errado, se você internalizar algo que foi compreendido de forma distorcida, você começa a falar de coisas que não são verdade, que não é verdade. E muitas vezes você começa a falar de algo que nem você mesmo acredita, porque não tomou a sua vida, não tomou a sua mente, não invadiu o seu coração, né? Então é importante a gente parar e tratar, contar a história, olhar para a Bíblia como um livro de história, né? Entendendo que aquilo ali foi escrito por homens inspirados por Deus. E muitas dessas histórias confrontam o nosso modo de viver. Ele confronta o nosso modo de viver. Os momentos de ensino, os momentos de ministração da palavra de forma mais tranquila, sem a liturgia do culto, eles são raros. E a gente tem que priorizar esses momentos como um tesouro recebido do céu. É claro que muitas vezes depende da pessoa que está ministrando, né? A entrega da mensagem, a capacitação dessas pessoas, mas de forma geral, se eu sento e participo de uma ministração como um bereano, eu tenho que ser uma pessoa que pesquisa, que consulta a história, que lê a Bíblia regularmente, para que essas coisas sejam cada vez mais internalizadas. Que coisas? O conhecimento acerca de Deus. O conhecimento acerca de Deus. Alguém em algum momento da história inventou um devocional, né? Inventou um devocional. Eu acredito que foi Moisés que inventou esse devocional. E o devocional, ele é para ser feito. Ele é para ser feito. Quantas vezes, olhando para o livro, eu tenho um livro de devocional, eu acredito que cada um aqui tem um modelinho lá, mas o nosso livro lá em casa é um livro de 365 dias do Spurgeon, um pregador batista, né? Nós vamos falar desse pregador semana que vem, ou na próxima semana. Spurgeon escreveu um devocional de 365 dias vezes 2, porque ele, além de ter um texto para amanhã, tem um texto para a noite. São 2 textos. O livro de Spurgeon tem 2 textos, um para amanhã e outro para a noite. E lá no final um plano de leitura da Bíblia. É importantíssimo cuidar, cultivar o seu conhecimento de Deus, porque Ele vai, com toda certeza nesse mundo, te livrar de muitas situações difíceis,
aquelas que te tiram conforto, aquelas que te arranham a identidade, aquelas que botam um bloqueio na sua vida a ponto de você não ter força nem desejo de trabalhar ou modelar a sua identidade como cristão. Nós podemos facilmente olhar por aí e ver a forma a forma das pessoas verem Deus, as diferentes formas das pessoas verem Deus. A gente olha como batista para Deus e vê Ele de uma forma. Os batistas tradicionais já veem Deus de outra forma, né? Nós temos uma diferença básica. O calvinismo, né? O batismo tradicional segue uma linha teológica calvinista, predestinação, eleitos. O batista renovado já segue uma teologia mais arminiana, livre-arbítrio. Se você não entender disso, eu te desafio a buscar esse conhecimento a partir de hoje, porque essas diferenças não vão nos impedir de ir para o céu, mas ela cria em nós, às vezes, uma aversão a outros crentes, uma aversão a outras denominações, aversão teológica, a ponto de você falar: de jeito nenhum para isso aí, de jeito nenhum para isso aí, eu não aceito, e quer entrar pela internet afora e jogar coisas que às vezes não tem nem sentido. Então, o contexto de Israel, no tempo de Oséias, é esse: apostasia. Irmãos, os sacerdotes eram corruptos, a igreja, a liderança religiosa era corrupta, ela via todo esse adultério espiritual. Tinha um bezerro de ouro numa cidade, um bezerro de ouro em outra, as pessoas podiam migrar para onde quisessem para poder adorar esses deuses. Deus diz: olha, eu não tenho nada a ver com seus deuses. Ou seja, esses deuses que você segue, você pode até clamar por eles, você pode até pedir favor para eles, mas eles jamais te atenderão. Eles jamais te atenderão. Consegue entender a profundidade disso que eu estou dizendo? Eles jamais te atenderão. Vamos usar aquele que Jesus chamou como único Senhor na Bíblia, né? Lembra? Jesus chamou o dinheiro de Senhor, lembra disso? Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Então, quem tem muito dinheiro, muitas vezes não sabe lidar com o recurso que tem, e acaba se distanciando, não acreditando, termina ateu, né? O dinheiro, ele corrompe as pessoas. E nesse tempo de Oséias, os benefícios faziam com que a liderança religiosa deixasse Deus de lado e aceitasse a corrupção em benefício próprio. É diferente de hoje? Como é diferente de hoje? Não é. Eu aceito a corrupção mediante um favor. E isso é uma linha do ser humano, isso é uma tendência humana. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, vou ler o versículo 3. Por aqui eu já vou parando. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar estão morrendo. Certeza que você não entendeu esse versículo. Eita, desafio, hein? Que desafio. Sabe o que eu acabei de ler aqui? Vou repetir, porque agora, com esse impacto que eu acabei causando, vocês vão entender o que eu li. Olha só: por isso a terra está de luto. Lembra que eu já li o versículo 1 e o versículo 2. E o versículo 3 está dizendo assim: por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Oh Jesus! O pecado corrompeu Israel a tal ponto
que a terra já não produzia mais. Irmãos, Israel era um reino próspero, e de um momento para outro da história, Israel começa a passar dificuldade na agricultura, nos negócios, né? A indústria pesqueira começou a ter dificuldade, sabe por quê? Osés está dizendo, ó, os peixes estão morrendo. Os peixes estão morrendo. Querido, a corrupção era tão generalizada e num nível de profundidade tão angustiante que a terra sentiu. Israel começa a declinar como nação. Porque ninguém perguntou por que Israel foi pedir ajuda no Egito, por que Israel foi pedir ajuda na Síria. Israel flertou com o rei da Síria. E o profeta acaba de dizer por que Israel, a Bíblia acaba de dizer por que Israel foi pedir ajuda. Por conta da corrupção, da violência, da falta de amor, do não conhecimento de Deus. O que acontece? A terra começa a sentir. A terra começa a sentir. É assim que as coisas acontecem. Você pode estar passando a pior situação desse mundo. E aí muitos pregadores vão dizer assim, ó, se Deus está contigo, o seu estado de paz ele vai se conservar, independente da circunstância. Mas se Deus não está e você está em paz, até a terra vai sentir. Até a terra vai sentir. É desse ponto de vista que nós precisamos iniciar o nosso caminhar com Deus. Entender que o meu pecado corrompe o ambiente em que eu vivo. Entender que o meu conhecimento de Deus, ao contrário dessa corrupção que o pecado vai trazer para o meu ambiente, ele vai gerar vida. O meu conhecimento acerca de Deus, o meu conhecimento espiritual acerca de Deus, ele vai me garantir uma descendência, aleluia, uma descendência próspera, em todos os sentidos, aleluia, e melhor do que tudo isso, aquele que diz, ó, você não é mais o meu povo, Israel. Por causa disso vai acontecer isso e aquilo. Mas esse mesmo que sentencia no momento da disciplina, da indisciplina de Israel, também é o seu endereço. É ou não é? Ele também é o seu endereço, porque lá no capítulo 14 ele fala de uma nova aliança. Por que ele é o seu endereço? Porque se você observar aquilo que Deus tem dito à igreja, a eternidade é o seu lugar. A eternidade é o seu lugar. Então aquele que disciplina, né? Qual pai que não disciplina? Qual é o pai que não cuida do filho e bota ele na linha? Todo pai vai cuidar do filho. Todo pai, toda mãe vai disciplinar o filho. Por que Deus não faria isso? Por que Deus não faria isso? Então é uma coisa muito natural. Às vezes você vê um crente mergulhado no problema, mas o problema muitas vezes é a escola de Deus. Muitas vezes é para corrigir algo em você que pode te levar à morte se não for corrigido, né? Pastor Adriano, muitas vezes tem coisa que é escolha, por exemplo, assim, escolhas erradas. Pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, clássico, que às vezes acontece. Às vezes a pessoa compra um apartamento, um imóvel, coisa assim, que não tem condições, e ele vai penar depois, vai sofrer consequências, porque aquilo ainda não é o momento de fazer a aquisição daquilo, ou se envolve em algo que ainda não é o que a gente serve, né? Então, traz consequências. Mais ou menos isso. Existem umas frasezinhas que
ilustra bem isso daí. Elas dizem assim, ó, nós podemos fazer a coisa errada com a motivação errada, traz prejuízo. Mas nós podemos também fazer a coisa errada com a motivação certa. Você acabou de falar sobre isso. Eu fiz uma coisa errada com a motivação certa. Ainda chama de presente de Deus. Oh, meu Deus, consegui, conquistei meu apartamento. E por aí vai, a gente já conhece essa conversa. E de repente, aquilo que deveria ser bênção começa a me atormentar, tirar mais. Por isso, que aquele que ouve aquelas N ministrações que dizem assim, ó, coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente. Isso aí não é brincadeira, não. Eu estou contando essa história aqui, devagarinho, de fácil entendimento, para que as pessoas internalizem de verdade qual é, dando um exemplo aqui, qual é o impacto do pecado na terra. O meu pecado corrompe o meu espaço de convivência. Então esse é o motivo para oração. Conhecimento acerca de Deus, motivo para oração. Conhecimento espiritual acerca de Deus. Não é propriamente o conhecimento cognitivo. Não é propriamente aquele conhecimento literário que eu pego no livro e vou lendo, de repente eu li 800 páginas, mas eu continuo longe da comunhão com a igreja, longe da comunhão com o irmão, longe da capacidade de perdão. Conhecimento é um gatilho. A partir do momento que você aciona esse gatilho, as suas capacidades, as suas competências, elas tendem a melhorar de uma forma razoável. Por que eu digo razoável? Muitas pessoas vão dizer, ó, 100%, a vida vai melhorar e vai ficar 100%. Não fica. Mentira. Seja liberto disso hoje. Sua vida não vai ficar 100%. Ela pode ficar 100% a partir do seu conhecimento, do seu relacionamento com Deus. Porque independente da adversidade, você vai ter paz. Você vai ter equilíbrio, tranquilidade. Isso é 100%, mas normalmente a gente começa a definhar, e a gente começa a desanimar, e aí já lá vai a fé junto. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? A gente tem que revisitar as veredas antigas, sem aquele foco no passado, mas olhar para frente, olhar para trás, com um olhar de esperança. Um olhar de esperança. É isso que a gente deve fazer. Quando a gente fala de oração, a gente está falando de objetivos. Eu não vou ficar disparando, fala para cá, fala para lá, irmãos. Não dá. Lembra que as coisas de Deus, elas são excelentes. Daniel orou por um motivo específico, cirúrgico. Imagina se os médicos me fizessem cirurgia, como a gente vê aí no jornal, semana passada, retrasada. Eu entrei no hospital, apaguei. Graças a Deus as cirurgias foram todas bem feitas. Já estou andando, já estou bem, porque elas foram assertivas. O médico cortou nos lugares certos. Mas eu li na semana passada uma mulher que entrou no hospital para tirar o útero. Quem leu? Levanta a mão quem leu. Olha lá, irmã Edith mesmo. O que foi tirar dela, irmã Edith? O que foi tirar dela? Tirou o braço dela. Jesus Cristo, a mulher, é uma foto que está no jornal, estou arrepiando, irmão. Ela saiu sem o braço e com o útero no lugar. Eu entrei no hospital para operar as veias das pernas, tirei todas que estavam quebradas e saí sem essas veias. Foi cirúrgico, foi assertivo. Estou bem. Como é que nós vamos fazer agora com essa pessoa que saiu sem o braço e continua com o útero enfermo? Assim é a oração. Veja a oração como um ato cirúrgico. Senhor, eu preciso do Senhor nessa área. Seja cirúrgico.
Para de disparar para lá, para cá, não, pare de. O conhecimento acerca de Deus vai fazer a terra ao seu redor prosperar. Ao contrário do que aconteceu em Israel aqui no tempo de Oséias, os peixes do mar estavam morrendo. Morte. Está falando de morte. A terra está de luto. Luto remete à morte. A terra estava morta. Não estava gerando fruto. Não estava prosperando na agricultura. E por conta da terra estar de luto, os moradores desfalecem junto com os animais também morrendo. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, terminando por aqui, nós temos muitos entre nós que são ouvintes da palavra, mas não são praticantes dela. Pastor, nós como da igreja, nós estávamos orando com um rapaz que está internado na Bahia desde o ano novo. Ele foi lá para passar o ano novo e ele deu uma enfermidade e ele saiu do ar. E ele teve que internar. Aí eu saí para casa e comecei a dar o testemunho dele. O médico foi fazer o procedimento dele. Aí ele tirou o aparelho de oxigênio e ele piorou. E ontem eu recebi notícia que agora ele está estável, ele já está alimentando, ele já está pensando, ele já está conversando. Aleluia. Me mandou para a testemunha dele lá no passeio da casa dela e falou: não, irmão, ele agora está totalmente diferente. Eu sei que ela não é crente, eu sei que ela é católica, mas o jeito dela falar, fui lá, é o que você falou, entendeu? Tem pessoas orando, tem crentes orando, né? Tem. Aí tem que pela boca do rapaz. Se a mais dele ter vontade de viver, é a fé dele. Aleluia. É a fé. É a fé que tem, inclusive, gerado coisas que nós, aqui no Brasil, a gente não entende. Mas um caso rápido, William Carey, um batista, inglês, sapateiro, não tinha condição de nada, inclusive a história é muito longa, mas William Carey colocou na parede da sapataria dele um mapa do mundo, e ele orava olhando para aquele mapa, olhava, Deus foi alimentando ele, alimentando a ponto de colocar ele na história, dentro na companhia de outras pessoas, que daqui um pouco na história, criou-se a Junta Missionária Batista. Essa Junta Missionária invadiu a Índia, o norte da Índia. Essa Junta Missionária, ela existiu durante muitos anos e atraiu pessoas de dinheiro. E muitas pessoas foram alcançadas por essa oração de William Carey. Ele criou em torno de 110 escolas. Um homem que não sabia nada, porque a Inglaterra só era acessada. As pessoas da Inglaterra só acessavam a educação quando estava envolvido com a igreja do Estado, que é a igreja anglicana. Fora disso, você não tem direito de estudar. Você continua ignorante, vida afora. Mas muitos foram inspirados por Deus. E a fé de muitos os tornaram grandes. E colocou inclusive os nomes na galeria dos heróis da fé. Tem muita história. Tudo isso mediante a fé dele. Foi grande o tamanho, a fé se tornou isso possível, né? Uma pessoa que tinha condições de nenhum. Era um sapateiro, e depois ele teve uma dificuldade enorme com a família, mas acabou vencendo em nome de Jesus. Eu acho que a fé na vida nossa tem que estar em todo sentido. A gente só consegue alguma coisa se for mediante a fé. Acho que nós somos mediante a fé. Todas as vezes que você ouviu pregar entre fé e obras, você viu qual é o papel da fé. Seja na caminhada cristã, seja em todo sentido da vida. Tudo que a gente almeja conquista é mediante a fé. Você creu antes que ia estar aqui, seja uma bicicleta, seja um carro, seja uma roupa, seja
ser qualquer coisa, né? Você acreditou antes que ia alcançar, nem que demorasse, mas não disse seria para uma bicicleta, né? E aquilo se tornou real. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ó, muitas pessoas não conseguem alcançar essa fé. Por quê? Porque são ouvintes, mas não praticantes da palavra. Essas pessoas vivem no engano porque possuem informação, mas não possuem relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoador. Estão mais interessadas naquilo que Deus pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero com Deus. Está vendo a importância da gente orar por conhecimento acerca de Deus? Lembra da nossa declaração de fé? As Escrituras, qual é o papel das Escrituras? Revelar Deus. Eu leio, e a partir desse ler, o Espírito Santo que habita em mim me dá condições de entender esse Deus. E esse relacionamento traz prosperidade, traz bênção e traz principalmente a eternidade. Lembra disso? Então, meus queridos, é isso. Se você vai orar, se você vai dobrar o seu joelho, seja como médico, seja como um cirurgião, ore sabendo que o seu alvo vai te trazer revelação. Se você já tem revelação, se você já tem um relacionamento com Deus e ora, o seu objetivo é aquele que agora você deseja que Deus seja lembrado das promessas que Ele te fez. Senhor, lembra-te daquilo que disseste. Lembra lá do Salmo 119, versículo 49 e o versículo 40. A minha lembrança. Lê o Salmo, versículo 50, para a gente orar. Por favor, pastor Charles. Salmo 119, versículo 50. 49 e 50. Por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Leia o livro de Oséias, viu? Leia os profetas menores. Vamos, eu acessei o livro de Oséias com a intenção de estudar esse livro, de esgotar, assim, o entendimento acerca daquela mensagem. Isso está me trazendo benefício. A minha sugestão é: pegue um livro e esgote o entendimento. Quando eu digo esgotar, é ir ao máximo no entendimento acerca daquelas palavras. Pastor Charles. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra vivificou. Isso é a minha consolação, é o que vivifica a minha fé. O que é que vivifica a fé do salmista? Lembrar das promessas que o Senhor fez. E para você lembrar o Senhor, para você lembrar Deus das promessas que Ele fez, o que é preciso? Ser ousado, né? Isso é ser ousado, né? Falar assim: Senhor, lembra das promessas que o Senhor me fez. Lembra daquilo que o Senhor falou, vai, na boca daquele profeta tal dia. A vida tem que estar, né? Obediência. Não dá para lembrar Deus que é justiça pura, na essência. Falar assim: Senhor, lembra do que o Senhor fez, mas eu não estou com a vida em dia, não adianta, né? Eu tenho que dar uma consertada, é isso. Conhecimento acerca de Deus leva ao autoexame. O autoexame me leva a corrigir. A correção me leva à santidade. A santidade me leva à ousadia. A ponto de eu dizer: Senhor, lembra da promessa que o Senhor me fez. Lembra, Senhor, daquilo que o Senhor disse um dia. Oh, Senhor, lembra das tuas promessas. Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu favor. Lembrar Deus das promessas dele é um ato de ousadia, mas ela tem que estar muito bem calçada, respaldada na santidade,
respaldada na obediência, é isso que a Bíblia faz. A Bíblia te traz por prumo, por equilíbrio. Esse é o recado de hoje. Glória a Deus. É engraçado, né? Porque quando a gente não obedece, a gente padece. Pode ser no momento ou pode ser depois. Porque quando eu era criança, eu fiz até uma pequena estrofe. Quando eu era criança, eu não obedeci, eu só obedeci. Aí eu perdi. Mas eu não perdi, não foi naquele momento. Aquele momento, para mim, era o prazer, era o momento. Então eu fiz uma pequena estrofe assim. Quando eu era criança, eu não queria estudar. Eu queria jogar bola para eu ganhar. Mas o tempo passou. A forma não veio. Eu nem joguei bola, nem fui jogador. Também. Nós viramos um poeta. Faz uma parceria com o Charles, vai ser assim. Amém? Glória a Deus. Então, o pastor Leandro estava ministrando ali, eu estava ali refletindo, que ele falou que naquela época entrou numa profunda corrupção, danada, né? Aí eu fui fazer uma mentalização daquele contexto para hoje, né? Que é referente à Venezuela, corrupção danada, né? Só que vocês viram tanto que as coisas lá realmente, igual o pastor falou que estavam morrendo, eles lá não tem nem alimento, não tem. Aí eu vejo só, sabe quanto, com R$1, quantos bolivianos, bolivares você compra? Com R$1? É absurdo isso, né? 494.714,79. E eu vou te falar para você ainda, que eu estava vendo outro dia, o cara chegou com 10 centavos de real lá na Bolívia, encheu o tanque do carro dele e ainda sobrou ainda dinheiro. Quanto? 10 centavos. Show, foi. Então, com R$1 lá na Venezuela, você pode gastar combustível o mês inteiro. A coisa é absurda. Agora, praticamente 495 mil bolivianos para comprar R$1. E lá está numa profundidade tão grande de decadência por causa da corrupção, que quem acompanha diz lá que a pessoa lá não tem alimento, procurando no lixo, nem cachorro lá não tem, porque segundo eles falam, até os cachorros já virou alimento, então os bichos estão morrendo. Igualzinho foi contextualizado aqui, nós estamos vivendo, é que mesmo, nos dias de hoje. Já pensou? Como é que pode um país que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo está mergulhado numa situação dessa? Ou seja, se você chegar lá, você para Venezuela, você não vai mentir não. Você pode levar R$50 lá, você vai ficar lá muito tempo. Só que tem um problema, né? Você não vai achar nada para voltar. Você tem o dinheiro, mas não tem onde conseguir. Bem? Então essa aí realmente é a profundidade dessa palavra que foi passada para nós. Então o país que vai declinando, principalmente na corrupção, vai abandonando Deus, né, vai abandonando a palavra e realmente o final é esse aí, terrível. Vamos tirar um tempo de oração agora, né? Nós estamos atravessando um tempo difícil aí, para nós também aqui no Brasil. Nós estamos temerosos quanto o dia de amanhã, né, vamos dizer assim, porque está uma coisa indefinida, a gente não sabe.